Sem filtro. Eba, todo mundo entrando. Camila já entrou. Pedro, bem-vindo. Bem-vindos, bem-vindos. Camila, já deixa só estabilizar e eu já te chamo, tá? Boa noite, boa noite. Camila, já te mandei seu convite. Tu foi Foi rápida! rápido, tipo, principiante, assim, né? Eu ia clicar num lugar e já foi indo para outro. Ai, eu tô brava do Instagram, porque não tem mais filtro. Ah, Essa não tem? olheira aí. Eu sou nova nessas coisas, então eu nem conheço os filtros. Eu falei assim, eu vou entrar sem filtro? Ah, vai sem filtro mesmo. Agora você entrou, deixa eu dar mais uma estabilizada, porque começa a dar uma falhada. Tá vendo? Minha imagem tá dando umas travadinhas. Daqui a pouco já estabiliza. Vamos dando boas-vindas a todos e todas que estão entrando. Super delícia receber os convidados da Camille, os meus convidados, o pessoal, né, que nos segue aí. Já vou avisando que se cair a gente volta. Ah, Ricardo, bem-vindo, Ricardo. A Ai, gente, querido. que delícia. Se cair a live, a gente volta. A live fica gravada também depois no meu perfil, tá bom? Pessoal, vou pedir para vocês colocarem nos comentários se estão ouvindo bem. Coloquem sim, estão ouvindo. Se está falhando, avisa a gente, tá bom? Se quiserem fazer qualquer pergunta ao longo da live, tem do lado dos comentários ali tem um ponto de interrogação, aparece para algumas pessoas. Ali é mais fácil de vocês fazerem perguntas. E eu, de vez em quando, olho para o lado, porque eu estou com o computador aqui, porque nessa telinha aqui, às vezes não dá para ver todos os comentários. Então, eu fico com os comentários do lado aqui no computador. Tá bom? Já vou dando boas-vindas novamente a todos e todas que estão entrando na live. Esse é o Conversas Poderosas comigo, Renata Sá. Esse é o episódio 13, bom? E eu recebo com a maior alegria, com a maior gratidão, a minha super amiga Camila. Ela já vai se apresentar, ela já vai falar o que ela faz, ela já vai, né, é, falar sobre as atividades do dia a dia agora dela. Mas eu vou falar como que a gente se conheceu. Eu, apesar de eu já ter colocado lá no convite, mas a gente já se conheceu em 2014, quando a gente Uhum. começou, estávamos numa especialização em desenvolvimento humano, né, trabalhar com pessoas. Eu estava no meu momento de reposicionamento de carreira, né, na fase de formação dentro do meu reposicionamento de carreira. Encontrei Camila nas minhas viagens a cada 15 dias, nós duas em São Paulo, né? Passando os finais de semana lá, às vezes mais dias até, né? Porque às vezes começava na quinta e ia até domingo, e a gente ficava lá. É. Foram 2 anos de formação, depois a gente também fez em conjunto a formação em programação neurolinguística, inclusive com o Ricardo, que está aqui conosco, nos assistindo. Mestre, bem-vindo, né? E é um super prazer recebê-lo. E a gente teve uma afinidade desde o início, fizemos uma amizade, além disso, parcerias, trabalhamos em alguns projetos em conjunto. E a Camila tem uma grande experiência aí, é especialista em gente. Ela vai falar um pouquinho do que ela faz. Ela evoluiu. Depois eu tive filhos aqui em Curitiba. A gente, pandemia afastou um pouco do nosso presencial, mas a gente sempre em contato, né? A distância não é a distância não nos afasta, né? A gente É sabe que essa verdade. conexão é mágica, né? Camille, eu sempre explico para o pessoal quando começa a live.
o que é uma conversa poderosa para mim. Conversa Poderosa foi o nome dado a um dos meus produtos, dos meus serviços, né? Também por respostas de alguns clientes meus, falando que as conversas comigo são poderosas porque elas são transformadoras. Mas eu sempre falo que a conversa poderosa, ela não precisa ser só uma conversa contratada por um processo de coaching, um processo de mentoria, um treinamento, ou uma terapia, como eu também trabalho com terapias hoje. Então, ela não precisa necessariamente ser um processo contratado. Conversa poderosa acontece com família, acontece com amigo, acontece com os mestres, acontece com parentes dentro do trabalho, com nossos amigos em trabalho. E ela nada mais é do que uma conversa mais estruturada, onde a gente permite que aconteça uma transformação, né? Que a gente se coloque em movimento. Essa é a minha forma de explicar. Eu tenho alguns elementos que eu falo que são importantes na conversa poderosa. E cada convidado meu que chega aqui, cada amigo, parceiro ou cliente meu que aparece, que vem conversar comigo nas quartas-feiras, fala um pouquinho do que para você é mais importante na conversa poderosa. Então, para deixar você falar, senão você sabe que eu falo pelos cotovelos, eu vou emendar. Primeiro, se apresenta, fala o que você está fazendo, conta um pouquinho quem você é, do jeito que você gosta de que as pessoas te conheçam, tá? Depois já engata respondendo para mim o que é uma conversa poderosa para você. Ah, Rosane, ó, bem-vinda, Rosane. Gente, bem-vindos a todos e todas que estão entrando, tá? É que algumas pessoas, a gente tá se reencontrando aqui na live, é muito gostoso, super delícia estar recebendo vocês aqui. Palavra sua, Camille. Obrigada por me dar essa oportunidade de te receber aqui. Imagina, eu que agradeço, tô super feliz. Eu tentei ficar despistando, ó, quando você falava nas outras lives que eu tava participando, né? Que eu vou te chamar, vou te chamar. E eu despistei, assim, mas não teve jeito. Mas eu agradeço muito o convite, acho uma super iniciativa poder trazer pessoas diferentes e uma baita responsabilidade fazer. Tipo, que cada pessoa consiga trazer a sua ideia, mas de uma forma livre, assim, né? E uma responsabilidade grande para mim fazer a live depois da última live, que foi super especial também. Mas Sim, a gente está aqui para compartilhar, então eu agradeço muito o convite, agradeço a presença também do pessoal que está aqui. Bom, eu aprendi que eu vim da área técnica, né? Diferente, assim, um pouco da sua área técnica, que é muito técnica, eu também sou da área de exatas, mas eu aprendi que quando a gente quer ver uma transformação, a gente precisa aprender a ver as pessoas, né? Primeiro a gente, porque uma transformação parte da gente, o equilíbrio parte da gente, mas não é só você fazer algum curso ou alguma coisa que você entenda de gente, é você realmente olhar para as pessoas, né? Então, hoje eu considero que eu aprendi, e estou no processo de aprendizado ainda. Eu gosto de gente, gosto de ver a transformação, a evolução. Meu caminho, assim, hoje é empresarial, né? Estou dentro de uma empresa de telecomunicação. Eu aprendi muito nesse segmento. Eu já trabalhei em diversos segmentos, né? Sempre a gente aprende um pouquinho. E esse segmento também me trouxe muitos aprendizados. E o principal deles foi entender que, assim, cada vez mais a gente olhando para as pessoas, você extrai o melhor delas, porque cada um de nós tem um jeito diferente de ser, né? Então, esse olhar atento para as pessoas faz muita diferença. E, principalmente, você tá presente faz muita diferença isso, sabe? Você tem entusiasmo pelo que faz. Então, resumindo o meu momento hoje, assim, eu digo que eu sou uma pessoa entusiasmada por ver as transformações das pessoas, ver elas crescendo, evoluindo, aprendendo com os próprios erros, eu com os meus também, e é sempre uma troca, né? Sim. E aí, já emendando no que é conversa poderosa para mim, conversa poderosa para mim é quando você pode despertar esse sorriso com o olhar, esse brilho que a pessoa traz, sabe? Eu sou uma pessoa super emotiva, assim, você sabe, né, Rê? Nos nossos exercícios, assim, nós duas... mas é porque é uma coisa que mexe comigo mesmo. Olhar a reciprocidade de quando você tá entregando para a pessoa o que ela imaginou que fosse receber, sabe? Porque às vezes não é só o ouvir.
Você pode escutar de várias formas, mas na conversa poderosa você consegue entender o que a pessoa está trazendo para você e você, pela expressão que ela devolve, principalmente no olhar para mim, que é muito forte, Uhum. mostra assim, entendi, sabe? Eu tô te vendo aí. Então a conversa poderosa para mim é isso. E, gente, não foi à toa que eu escrevi no convite para todo mundo, falando do poder de observação da Camila. A Camila é assim, é um olhar. A gente teve muitos momentos, nossas conversas poderosas, que elas não eram nem verbalizadas, né, Camila? Às vezes a É. gente apenas trocava olhares e a gente tinha aquele sentimento e aquela sensação de estou sendo entendida, estou sendo reconhecida, né? Estou sendo respeitada. Isso é uma coisa que sempre teve entre a gente, né? E assim, a Uhum. Camila ela traz esse acolhimento, então, e ela leva isso para o dia a dia do trabalho dela. Ela falou de uma forma geral, mas ela vem área de contabilidade, né, Camila? Depois veio para trabalhando na área de RH, de recursos humanos dentro das empresas, na área de melhoria de processo dentro das organizações, sempre com viés olhar para as pessoas dentro das organizações. Então, apoiou Uhum. muita empresa em transformação, pensando no capital humano dentro das empresas, né, Camila? E Foi. se desenvolveu tanto que depois se transformou, foi lá, estudou. Nós duas temos, hoje à tarde a gente até estava conversando, meu filho estava junto, e meu filho falou assim: ah, hoje eu não fui para a escola. Daí, se cuidado, porque eu e sua mãe gostamos de escola. A É. gente gosta, né? Gostamos mesmo. Então, e assim depois você foi se formar como terapeuta, agora já é uma trainer de PNL, de programação neurolinguística, escritora. Então é uma coisa que sempre essa busca, que é uma conversa poderosa interna nossa, que é uma conversa poderosa que a gente nos permite, né, e na busca do conhecimento, às vezes uma jornada solitária, porque às vezes é aquele momento que a gente precisa estudar, que a gente precisa, né, olhar para dentro, mas sempre buscando o apoio de outras pessoas para conversas, né? Seja no treinamento, numa formação ou nesse apoio ao desenvolvimento de pessoas, né? E isso é uma coisa que a Isso. gente sempre conversou, inclusive naquelas vezes que você vinha para cá, que a gente fica, você vinha para Curitiba, Camila está em São Paulo hoje, gente, e ela vinha para Curitiba, que era uma vez por mês, acho que mais até mais frequente, né, Camila? Eu fui, acho que a cada 15 dias eu ia, ficava uma Isso. semana aí na sua casa. Isso. E aí eram exatamente para desenvolver alguns projetos com esse olhar, né? Uhum. Com esse olhar da transformação. A Camila é uma grande parceira aí da Integralidade, que é a empresa que eu mantenho, né? E esse olhar do desenvolvimento. Me fala, Camila, agora um pouco, o que você acha que é importante para a gente falar para as pessoas sobre ser especialista em pessoas? Você já deu uma grande dica que é o estar presente, o escutar, o observar, Uhum. o enxergar as pessoas. A Fer, que estava na live passada, que você falou antes, ela só falou antes dela entrar, que é a responsabilidade de vir participar da live depois a dela, né? Ela falou Foi sobre o grande. segmento em relação às pessoas com deficiência. Então, esse olhar dentro das empresas, né? Como que a gente pode trazer aí de experiência com essas técnicas que a gente aprendeu, com o que a gente utiliza no dia a dia? O que você acha que é interessante a gente falar? Bom, depois que eu entendi que era isso que eu gostava, era isso que me motivava, era isso que me guiava, eu comecei a estudar muito sobre mim. Porque para a gente entender o outro, a gente precisa entender muito sobre a gente. Não que a gente vai saber tudo, porque a gente é um ser humano que vive nesse aprendizado, né? Eu não falo busca, porque senão dá a impressão que a gente está perdido. E não é o caso, é aprendizado mesmo. E por que que só cortando assim, já encaixando um outro assunto dentro, eu fui e busquei terapias para eu estudar, não terapias para fazer, né? Eu fiz a parte do Reiki, eu fiz terapia Ayurveda, eu fiz especialização em saúde da mulher e da criança. Muito se lida com o público feminino nas empresas. Para Sim. quê? Para que a gente possa entender que o contexto empresarial, ele não consegue dissociar de quem é a pessoa como um todo. Ali na empresa, igual a Pri falou super bem na live, que é a gente poder usar os chapéus necessários na hora certa, isso é muito importante, claro que é. Mas independente de você estar usando o seu chapéu de gestora, você está lidando com uma pessoa que ela é íntegra, assim, no todo, né? Na integralidade, né? E você não está lidando com questões apenas técnicas, você não está lidando apenas com questões comportamentais. Às vezes você está lidando com alguma questão
que ela pode estar relacionada com o físico, entendeu? Então, de repente, um corpo que está com muitas coisas desreguladas, sem levar para o lado médico, tá, gente? Mas Uhum. assim, com alguns desequilíbrios, faz com que a pessoa não esteja no seu potencial máximo, entendeu? Quando você tem esse olhar aberto, principalmente entendendo o que acontece com você, para saber o que acontece com o outro, né? Você tem uma complexidade melhor para compreender assim, ó, hoje talvez aquela pessoa não está na sua melhor entrega por alguma situação específica. E aqui a Uhum. gente não vai entrar no nível de separação, até porque na live passada foi muito bem explicado que esse negócio não tem separação de pessoas, né, que a Fernanda comentou, mas a gente tem que respeitar os momentos. Então, por Uhum. exemplo, hoje que eu estudei a questão da mulher, dos ciclos da mulher, tudo. E a gente que vivencia isso como mulher, às vezes esconde isso um pouco pela questão de ser empresária, tudo. A gente sabe que no nosso período menstrual, vamos dizer assim, né? A gente não tá na nossa melhor performance. Com A certeza. gente vai entregar o que precisa, mas a gente não tá naquela melhor performance. Então, quando você conhece isso, você sabe que, tipo assim, às vezes aquela pessoa não tá agindo daquela forma, mas não é relaxo, não é proposital. Tem um momento dela. E com os homens acontece a mesma coisa, entendeu? Os ciclos, eles variam para todo mundo. Então, o que eu entendo hoje de integrar as coisas, de você conhecer de terapias, conhecer do corpo humano, do ser humano, faz com que você traga para dentro do ambiente corporativo mais assertividade na hora de lidar com as pessoas, Sim. entendeu? Isso, para mim, eu vejo, né, que facilitou muito compreender o ser humano através de outros perfis que não sejam necessariamente só a parte técnica de entrega de folha, um processo seletivo, essas coisas. E eu lembro que a gente estava ainda na formação de programação linguística, e tem esse olhar que não é tão racional como é o processo de coaching, que a gente se formou, né? Nós dois somos master Uhum, coach e fizemos a formação toda junto, né? A gente estava na programação linguística, a gente já estava falando, lembra? Você já me falava das técnicas de impostação das mãos, eu já estava falando do reiki, e a gente teve em paralelo mais ou menos a mesma jornada, porque eu também faço processos racionais, eu chamo de processos racionais. Trabalhar o coaching, trabalhar a mentoria, trabalhar melhorias de processo, né? Instruções de trabalho, né? Que eu vou para esse lado que é o que mais me procura, vamos dizer assim. Mas eu uhum. também fui fazer a formação em terapia integrativa, exatamente por essa coisa do ter mais. E não quer dizer que dentro da empresa a gente vai ser um terapeuta integrativo, mas é que a gente vai Sim, perceber. E aí a gente vai usar um questionamento de uma conversa poderosa, né, com a estrutura de perguntas que a gente aprende, por exemplo, do coaching, ou mesmo, né, alguma coisa da programação linguística, para apoiar aquele momento que a gente também não pode invadir, né? Nós não somos terapeutas sim, dentro da empresa, então que a gente não vai invadir esse momento, mas a gente consegue olhar para esse ser humano, para essa pessoa que está dentro da nossa frente, de forma integral, de forma, né, que isso. ela e singular, na verdade, que aquele momento é singular. E é muito legal porque a gente conversava muito, até quando, acho que você fez os treinamentos comigo de análise comportamental, os treinamentos de Fiz, fiz. e a gente falava muito sobre isso, né? Sobre como as pessoas entendem a liderança, não percebem a liderança, que a gente tem que ter esse olhar singular para cada uma das pessoas que estão sob nossa liderança. E não é nem sobre Uhum, cargo de chefia, é sobre liderança, né? E uhum. quando a gente é visto como líder, é aquela relação de um para um. Mas quando você está numa posição de liderança, você tem mais de um sob seu cuidado, né? E esse sob seu cuidado é também olhar de forma singular para cada um deles, né? Respeitar Exatamente. a singularidade de cada um. E isso é muito E importante. você, tipo assim, você conseguir compreender, colocar as pessoas dentro do que é valor para elas. Sim. Porque isso faz com que a gente também enxergue o ser humano, entenda primeiro por questão da PNL, que é muito importante, traz isso muito forte pra gente, que é você saber que cada pessoa tem um valor que é forte. Sim. Então, se de repente eu sei que para você o valor família é muito importante, Uhum. é ali que a gente vai, tipo assim, dar um apoio quando você tá meio, né, xoxinho, assim, porque pode ser que seja lá a questão, entendeu? Sim. Não tem como dissociar. É muito ruim hoje
quando você entra no ambiente corporativo, até estava comentando isso quando a gente estava no trainer agora, que eu sinto, assim, muita necessidade de mais pessoas de recursos humanos entenderem com um olhar mais abrangente que, tecnicamente, a pessoa precisa conhecer? Precisa. Mas, gente, Uhum. vamos lembrar uma coisa. Tecnicamente, a gente aprende de várias formas. Eu posso estudar sobre aquilo, eu posso ter um mentor dentro da empresa que me ensina, mas tem Sim, outras questões que eu não consigo ficar ensinando toda hora. A pessoa já vem com aquilo. E aí sim, você fica lutando com aquela pessoa porque você não conseguiu enxergar o valor que ela tem e a forma como ela pode entregar. Ela é só diferente, ela não é, tipo assim, errada ou certa. Isso foi exato, uma coisa que também veio muito forte para mim com tudo que a gente aprendeu. Você parar de enxergar a situação como errada ou certa. Você exatamente. entender assim, às vezes aquela pessoa não vai servir para aquele ambiente, não porque ela não serve para vaga, desqualificada, tudo, mas porque dentro daquele ambiente, os valores que tem no ambiente, os valores que a pessoa traz com ela, não vão combinar e ela vai sofrer, a empresa vai sofrer. É um desgaste para ambos. Então, na verdade, começa no processo seletivo todo esse Uhum. olhar, né? Você Sim, conseguir saber assim, deixa eu enxergar o que que essa pessoa quer trazer para mim. Perguntar nome dos filhos, quantos filhos tem, qual a idade dos filhos. Sabe, todo esse contexto faz simplesmente, primeiro você já quebra aquele medo da pessoa vir trazer só coisas assim, eu tenho que responder aquilo, eu tenho que responder tal coisa para poder passar na entrevista. Às vezes não, ela tem que mostrar quem ela é. Mas sim. isso tem que ter um ambiente empresarial antenado, tem que estar preparado, não pode assim também forçar a barra, né? Naquela live que a gente estava que eu estava com a Ivânia, eu acho que você também assistiu. Ela também Também. falou isso, né? Sobre como as empresas podem, assim, os ambientes corporativos podem potencializar resultado se eles tiverem essa noção do ecossistema completo, que não é só o profissional dentro da empresa, é o profissional e todo esse a sua família, seus valores, né? Que é não é falar somos uma família, não, nós somos uma empresa que tem um objetivo, Isso. que tem uma meta, que tem, né? Tem procedimentos a serem executados, tem Uhum. valores específicos do produto que está sendo, produto ou serviço que está sendo oferecido, né? Isso não é achar, somos uma família e tá bom, né? Que isso remete a uma postura errônea, tipo, somos famílias, então tudo é óbvio. Né? Então tudo é óbvio. Então é família, então tudo é óbvio. Não, Tudo a gente acaba esquecendo, permitido. ou a gente acaba esquecendo desse olhar, né? Pelo Uhum. contrário, Uhum. então, incluir esse sistema, incluir esses valores, o que é importante para esses colaboradores, e sim, começa lá do recrutamento mesmo. Né? Começa Exatamente. lá, E outra na coisa assim, verdade, por exemplo, pode na falar. verdade, é tudo que começa da descrição da oportunidade, né? Porque a gente tem a maior parte das empresas descrevendo a oportunidade técnica. Uhum. Mas quais são os valores? Quais são os comportamentos que você espera? E eu, só para fazer mais um comentário, porque eu não posso deixar passar. Eu ensino ou eu apoio as empresas com análise comportamental para processos de seleção, né? Eu não faço o processo de seleção completo, mas eu faço análise comportamental da pessoa, o mapeamento comportamental de um candidato. Com que objetivo? Saber se, exatamente, os valores, a probabilidade dele se comportar, o que ele espera de uma liderança, como que é o perfil dele para ser gerido, né? Para entender isso e saber se dá match com o que a empresa oferece. Eu falo que eu sou Uhum. Tinder. Eu virei Tinder. Mas, ao mesmo tempo, eu também faço isso para que, porque às vezes não tem um encaixe perfeito, mas também para orientar aos líderes que vão receber esse profissional, ou a empresa que vai receber esse profissional, esse candidato, como lidar para fazer com que essa jornada, esse contrato comercial, é um contrato comercial, flua da melhor forma, né? Uhum. E aí eu Uhum. vejo muita empresa falando assim, se o mapeamento comportamental não diz que tem isso, então não serve, tipo, usando como arma, né? Arma de descarte. Olha, não dá, né? A gente tem esse É. trabalho, né, de desenvolver esse olhar do capital humano, porque a gente fala que nós não somos recursos, nós somos capital, né? Isso Uhum. é muito importante. Pode falar, É, eu falo. e esse, tudo isso que você falou, tipo assim, é um complemento do que eu acredito. Por isso que a gente conversa tanto sobre várias coisas e mesmo que fique longe fisicamente, a gente já sabe o que que uma tá falando, né? Porque assim, quando eu tô dentro de uma empresa, por que de muitos conhecimentos?
da parte de pessoas, eu estou dizendo, tá? Ou quem está sendo contratado para vaga X vai executar o que ela tem que executar. Por quê? A gente tem que saber a hora de aplicar uma ferramenta mais assertiva, que é do coaching, ela não tem a ver com o nosso, não tanto com o emocional, não que o coach seja só isso, né? Ou não seja. Mas assim, você tem momentos de ser mais assertivo. Tem uma frase que eu carrego comigo que eu acredito muito que a empresa não é entidade filantrópica. A não ser que você esteja trabalhando para uma. Então a Sim. gente está ali para fazer o negócio acontecer. A empresa é feita para dar lucro. A gente, como gente de pessoas, também tem que contribuir para que isso aconteça. Aonde que eu acredito que tem essa navegação, assim, de você conseguir entender a parte das metas, da racionalidade e você conseguir a parte de pessoas? Vou dar um exemplo no processo seletivo que a gente estava comentando aqui. Quando você entende a empresa de forma racional, você vai receber uma pessoa lá, você vai aplicar um teste, fazer um blá blá blázinho lá, beleza. Sim. Aí você só vai dizer assim, serve ou não serve. Exatamente. Não tem fundamento, não tem embasamento porque não serve. Ou, por exemplo, você conseguiu entender que para aquele time onde ela estava entrando, talvez pudesse não combinar muito, porque já tem, né, um nível de perfil que acontece ali. Não que a gente acredite que a mistura seja errada, porque a gente sabe que a mistura é completamente necessária, né? Exatamente. Então, assim, quando você, como recursos humanos, está só com essa visão racional, você vai, aplica essa ferramenta, descarta ou coloca. Ou pior ainda, coloca a pessoa lá dentro da empresa para você testar no período da experiência para ver se vai dar certo ou não. Sim. Quando você tem essa visão integrada, você sabe que o teste é necessário para validar o que você já observou, na verdade, porque isso já está em observação. E aí você vai conseguir mapear na pessoa mais coisas, você vai trazer um pouquinho além. Porque se você entende dessa outra visão, dos valores, do que a pessoa está trazendo, do que não está sendo dito, que ela já está informando de uma forma não verbal, Sim. tudo isso complementa um processo seletivo. E é ali que você consegue entrar com essa outra visão que a gente está falando. Porque Exatamente. a racionalidade e a assertividade, ela tem que existir. Né? A gente não está desmistificando aqui que agora todo mundo tem que ser, nossa. Não, gente, a ideia não é essa. Tá? A ideia é a praticidade, é fazer com que os resultados aconteçam, só que é você conseguir ter uma visão mais ampla e poder abrir um pouquinho a sua cabeça e falar assim, olha, esse tipo de pessoa, esse perfil de pessoa tem uma conduta mais ou menos assim. Então, para eu extrair dele o que eu estou querendo, que eu sei que ele pode me entregar, eu não vou agir com ele da mesma forma que eu ajo com fulano. Sim. É essa navegação que é importante, entendeu? E o complemento das terapias, mas estou falando assim, a minha visão, tá? E a forma que eu busco atuar. E o complemento das terapias, ele vem para que você olhe ainda mais para a pessoa, entendeu? Sim. Porque aí já entra num outro campo. Então, o que você falou faz todo sentido. E aí você conseguir trazer isso para a realidade, porque a empresa vai precisar ter retorno daquele profissional, porque a gente que lida com pessoas, né, Rê, você também já foi gestora de gente, tem uma experiência enorme, não preciso nem falar, você sabe o custo que tem colocar uma pessoa de forma errada dentro de uma empresa. Ah, Entendeu? sim. Então a gente não está aqui para brincar de erro e acerto, até porque para a empresa é caro e para a Sim. pessoa que está entrando também é. Então Também. tudo isso que a gente está fazendo vem para poder somar e fazer com que isso. A gente pegou o exemplo do processo seletivo, tá? Mas isso serve para pessoas que já estão lá, para você melhorar a performance, de repente para você mudar alguém de cargo, para saber se vale a pena ou não. Então tem Sim. uma série de coisas que você tem no caminho, olhando para a parte de gente, que você tem como fazer com essas duas abordagens. E é isso que eu falo quando a gente conversa. A Tata falou assim: Camila, como é que você quer que eu te apresente? Eu falei assim, Renata, você falou. Exatamente é isso. Isso é ser especialista em gente. Porque não é só especialista numa técnica, não é especialista num teste, não é especialista num processo. É uma coisa tão mais holística. E eu não falo de holística magia, gente. Eu falo holística, que é essa Sim, visão sistêmica a mais, né? É tão mais holística que isso, que é você ter o olhar para a pessoa, de pessoa para pessoa.
com base também nas técnicas, né? Com base em você utilizar melhor as técnicas, e isso a gente, pelo menos na nossa jornada, dá para entender que vem também dessa nossa busca constante por conhecimento, por Uhum. experimentar, por a gente aceitar que a gente não é dono da verdade, que a gente, né, a gente tem o conhecimento, mas a gente precisa aprimorar sempre, que as coisas mudam a todo momento, né? O movimento, o mundo está em movimento, ainda mais agora, né? Vamos sair, estamos Sim. na pandemia, saúde mental, a gente já falava de saúde mental lá atrás, a gente já falava de saúde mental das empresas. Agora, então, está muito mais forte isso, né? Com toda essa Uhum, mudança uhum. que aconteceu, tão acelerada, mudança tão acelerada que aconteceu. Então, realmente, isso é ser especialista em gente, né? Então, é o que É. a gente. E a pessoa que está na empresa, por exemplo, por que que eu cito o ambiente corporativo, né? É onde eu atuo há muito mais tempo, desde que antes de começar a faculdade, eu já estou no ambiente corporativo. E a gente tem essa questão dessa cobrança de quem está trabalhando dentro das empresas por conta das entregas, Uhum. né? Então, quando você consegue ser um ponto de apoio, isso foi uma evolução que eu tive depois de perceber várias coisas. Você ser um ponto de apoio, não muleta, para que a Sim, pessoa possa direcionar o olhar que ela precisa ou buscar a pessoa que ela precisa em algum momento que é pontual, para algum desenvolvimento pontual, para algum apoio pontual. Você conseguir transmitir isso para a pessoa. Eu acho que a gente com essa expertise, você facilita a conversa. Porque a pessoa não fica preocupada em falar assim, nossa, mas eu vou chegar lá, a pessoa é do RH, ela vai de repente comentar com a diretoria ou falar não sei o quê. Ela sabe que ela tem um ponto de apoio ali, por conta muito da conduta que você leva dentro da sim. empresa, entendeu? E isso complementa o que a gente sempre fala, né? A relação de confiança, porque essa relação de confiança não quer dizer que você não tá seguindo regras da empresa. Não, você tem uma relação Uhum, de confiança com a empresa, você tem uma relação de confiança com o profissional ou com a pessoa que está ali. Claro que a gente está falando do ambiente corporativo, porque nós duas temos uma vivência corporativa muito maior, né? Mas isso uhum. também se aplica ao dia a dia em casa, ao dia a dia na família, com os amigos, né? Esse olhar mais é mais humano, não tem como dizer, né? É um olhar mais É, humano. É que você sabe que nosso não olhar tem jeito, é não mais tem humano, jeito. né? Esse olhar mais humano. Até a Fer colocou ali, incluir é a palavra-chave, ela tinha colocado já uma mensagem antes, então complementa tudo que a gente vem falando nas outras lives, e por isso que eu falo, as lives estão sendo para mim uma grande experiência e um grande prazer receber cada um dos meus convidados. Exatamente porque cada um vai trazendo um pouquinho a mais, um elemento a mais, né? Um elemento, vai trazendo um elemento que vai complementando como praticar. Às vezes, por exemplo, alguém que está assistindo aqui com a gente pode se identificar mais com a Camila, com o jeito que a Camila aplica. Outro vai se identificar mais com o jeito que a Fer falou sobre acessibilidade atitudinal. Ou vai conversar com a Ivânia ou com a Pri. Então, isso que é interessante, esse complemento, né? A gente vai formando Uhum. esse conhecimento mais abrangente disso, né? E ser especialista em gente dá trabalho, porque a gente tem É, que dá trabalho, ser especialista na gente. dá Autoconhecimento trabalho. constante, né? É isso mesmo. E eu tava me lembrando assim bom, a gente teve muitas conversas, né? Mas acho que a gente estava ainda na formação de coaching, lá para Tá. 2014, 15, que a gente ia nas livrarias lá. E eu lembro que uma das vezes que a gente foi na livraria, que eu saí acho que com 3 ou 4 livros, que você ficou, não, esse aqui é legal, não, esse aqui é legal. E eu não conhecia, foi a vez que eu vim. É, então, o meu tá escondidinho ali, mas eu tenho uma prateleira ali também. Foi a vez que eu vim com mãos de luz para casa. Você lembra disso? Uhum. E aí foi nessa hora que a gente começou a conversar. Foi antes de eu fazer o reiki, na Olha, verdade, nem né? faço ideia. E aí, tipo, a gente conseguiu conversar e trazer o assunto justamente para isso que a gente está falando, só para o pessoal entender que quando você tem um olhar para outros conhecimentos, outras terapias, a gente não foge do que a gente entrega como pessoa no corporativo, né? Sim. E, tipo assim, eu tinha acabado de conhecer você naquele período, veio uma pessoa de tecnologia que me ajudou muito a compreender o cenário que eu vivia na época, porque Uhum. na época, você lembra, eu estava trabalhando numa empresa de tecnologia, Tecnologia. e aí melhorou muito o convívio quando eu entendi assim, olha, o pessoal de tecnologia, eles têm a questão técnica, tudo, mas a gente
tem esse lado que às vezes fica bem escondido, que eles não querem demonstrar, né? Então, meu ponto forte de apoio no meu desenvolvimento ali para melhorar minha atuação dentro da empresa que eu estava, que no fim foi ótimo, eu saí de lá para viver outras experiências, né? Não foi porque foi ruim para ambas as partes. Me convidaram para voltar, tenho amigos lá até hoje, porque eu consegui justamente entender essas pessoas. E foi quando a gente conversando sobre a questão do livro Mãos de Luz, bateu um clique assim na minha cabeça e falou, pera, mas eu agregando outros conhecimentos que não tem nada a ver com a minha área, vai Sim, fazer com que eu possa trazer mais para o outro, porque eu entendi como as coisas funcionam. Não quer dizer que agora eu vou sair aplicando o reiki em todo mundo, igual você falou. Mas já sim, teve gente na empresa que me pediu, sim, entendeu? Então, tipo assim, você vai gerando um vínculo com as pessoas. Então, sim. naquele momento foi meio que um destrave, assim, para mim, para entender assim, eu ficava preocupada porque estava fazendo MBA, né, na parte de gestão, porque assim, eu tenho que continuar estudando isso, continuar estudando aquilo. A gente tá antenado na nossa área é importante? Claro que é. Só que somar outros conhecimentos que às vezes você não vai aplicar ali na hora, eles Sim. dão uma visão completamente diferente. Então, assim, essa foi uma conversa nossa que foi muito interessante para mim e foi, assim, ótima para abrir possibilidades. E a partir daí mudou muita coisa. Então, antes de eu sei que não está terminando, mas eu te agradeço muito porque eu não esqueci desse dia. Foi Eu super tô emocionada com importante. esse livro. Porque esse É livro, lindo mesmo. não, é porque esse livro foi uma indicação dos meus pais quando eu era adolescente ainda, sabe? Então, assim, eu venho da área de tecnologia, até tem algumas pessoas que não me conhecem, né, que estão vindo por meio do seu convite. Então, eu venho da área de tecnologia, trabalhei durante 23 anos, ainda tô, porque a gente nunca se desconecta disso. Mas eu trabalhei durante mais de 20 anos na área de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software. Então, eu era produto e processo, né? O tempo inteiro falando sobre isso, tecnologia. Fui programadora, faço meu site. Eu ainda sou uma nerd. Ainda tenho, que já nem é mais assim que a gente fala, mas eu tenho esse olhar pro mais técnico, mais lógico. Minha primeira faculdade foi física, sabe? E aí o Mãos de Luz, ele é uma especialista da NASA, falando sobre o nosso campo energético no nosso corpo e falando como que a gente pode trabalhar o campo energético do nosso corpo pelas mãos, né? Então, assim, dá uma quebrada mesmo, porque você fala, uau, peraí, essa coisa é muito racional, muito lógica, muito... dá uma mexida, porque não é o normal a gente aprender sobre isso. Uhum. Então, para mim foi realmente bastante emocionante agora, porque eu lembrei que é uma coisa que vem de família, esse olhar, né? E, gente, é assim, vocês não têm ideia. Entrava eu e Camila nas livrarias. Eu viajava toda vez, eu trazia uma mala de livro. Li todos praticamente. Eu tenho uma biblioteca aqui, porque a gente não pode ver livro, não pode ver coisas para estudar. A É. gente se aprofunda mesmo. E o que é legal que você está falando, porque assim, e é um alerta também que é muito importante, né? Nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, que a gente vai para a formação em coaching, vai para a formação de mentoria, vai para a formação de trabalhar com treinamentos, ou mesmo com programação neurolinguística, tem que desmistificar de alguma forma, porque as pessoas acham que a gente vira. Se a gente começa a ir para a área de terapia, o pessoal acha que a gente está virando guru, né? Que a Uhum. gente quer fazer mágica com as pessoas. E não é esse papel, assim, tem gente que vai porque vai na moda, né? Mas o nosso olhar sempre foi isso de se aprofundar para entender um pouco mais, entender sobre neurociência, entender sobre comportamento cerebral, entender sobre linguagem corporal, entender sobre energia, entender sobre porque você vai. Claro que eu não vou chegar dentro de uma empresa chamando todo mundo de ser de luz. Eu não Sim. vou fazer isso, porque o ambiente não me permite isso, mas se o dono da empresa me chama de ser de luz, eu devolvo para o ser de luz, porque, né, Uhum. percebi que tem um alinhamento. Então, assim, não é que é ser contra ou não, mas nós não somos guru. A gente vai saber aplicar exatamente o método, a técnica mais apropriada para aquele momento, se a gente expandir a nossa consciência, e esse é um termo, né, holístico que as pessoas falam, mas é expandir a nossa mente, expandir os nossos horizontes, e aí, Uhum. aproveitando que eu não sei se o nosso mestre está ali ainda, mas expandir o nosso mapa de mundo, né? Nosso mundo. A gente, né? Sim. Quanto mais a gente expandir nossos territórios, aí a gente conseguir ter mais informação e mais nossa maleta de ferramenta, ela está mais preparada para lidar com as situações de forma mais humanizada dentro do ambiente, né?
Então, Uhum. isso, E assim, é uma entender boa. que assim, a nossa postura, o que a gente traz, influencia fortemente, porque às vezes a pessoa tem você como uma referência e ela não entende por quê. Às Sim, vezes pode ser por conta disso, de você conseguir estar com a sua energia boa, de você saber assim, olha, eu tenho questões particulares assim como você, só que quando eu entro aqui dentro da empresa, eu tô para entregar para você. Eu tô para sim, entregar o melhor que eu posso para você, entendeu? sim. Então isso também ajuda. Uma coisa que foi muito legal na empresa que eu estava quando a gente estava fazendo o nosso estudo de coaching, era uma empresa assim, já tinha muita coisa que funcionava, uma empresa que tinha gente muito, muito capacitada, e às vezes não tinham abertura, mas porque eles não entendiam que a gente tinha uma entrega genuína. Então, qual foi o ponto que eu enxerguei que eu poderia dar melhor abertura para eles, para depois introduzir outras técnicas? Quando eu entrei lá, não fazia só a parte de RH, também fazia a parte de departamento pessoal. E eu percebi que os pontos de dúvida deles, de fazer conta mesmo, de entender o holerite, de saber compreender quanto que vai ganhar em férias, entender sobre o imposto de renda deles, tudo, era algo que gerava um desconforto, certo? Uhum. Desconforto para algumas pessoas. Já que isso era muito técnico, eu entrei por esse viés para poder deixar as pessoas seguras com relação ao meu trabalho, porque tecnicamente é o que eu falei, a gente não vai descartar o racional. Tecnicamente eu Sim, tenho conhecimento e eu sei como entregar. sim, Então, beleza, você mostra para a pessoa, abre esse campo primeiro para que ela converse com você na parte técnica dela e você na sua parte técnica, entendeu? E aí sim. você já quebra aquela barreira. Quando isso começou a acontecer, que as pessoas tinham segurança, viram que eu conseguia entregar Uhum. tecnicamente, aí a gente começou a fazer muitas coisas relacionadas a gente. E uma Exatamente. coisa que eu me lembro até hoje, que era muito legal, porque às vezes quando eu não fazia, ou porque pulava algum dia, o pessoal me cobrava, eu criei a ideia da gente fazer todo dia um e-mail de bom dia. Aí eu tinha Uhum. uma imagem ou uma frase, alguma coisa, para poder mandar para as pessoas. E aí Sim. foi ficando um negócio bacana que quando eu não mandava, às vezes estava pronto para enviar e aconteceu alguma coisa, já chegava mensagem para mim. Hoje não tem e-mail de bom dia? E Sim. aí você fala assim, poxa, olha que bacana, né? Parece uma coisa simples, mas assim, você tá lá num ambiente que tem gente te olhando, que tem gente que Sim. te deseja um bom dia de trabalho e a pessoa vê que se ela for conversar com você é recíproco. Então, quando você entende de gente, você sabe que às vezes é hora de fazer tal coisa e às vezes é hora de não. Às vezes é hora de você, tipo assim, sempre, sempre desconsiderar a questão do ego, né, Rê? Porque isso aí Sim. conta muito quando você lida com gente. Deixa eu só fazer um comentário, senão eu vou perder o comentário, tá? A Glauci, querida, te A minha amo. mami. Esse olhar humano também ajuda com alunos em aulas particulares. Saber compreender cada aluno de maneira diferente. Exatamente. A gente aplica esse olhar mais humano em todos os Isso. ambientes. Super Uhum. prazer ter você aqui, Glauci. Te adoro. E o Ricardo falando, a performance cabe em qualquer cenário, inclusive na terapia holística. Exatamente, Ricardo. A gente aprendeu isso muito bem contigo. Exatamente. A gente tem esse olhar do tipo, entender, né, que o performance é por onde você vai fazer, qual é o resultado que você quer encontrar, o que você quer entregar, né? Então a gente Uhum. tem que trabalhar dessa forma. Então a gente tem que ter, não é simplesmente virar terapia holística, a gente não é, como é que a gente fala, não é guru, não é fazer de É. qualquer jeito, não é fazer pela cabeça, né? É seguir ensinamentos, às vezes milenares, que a gente tem aí que funcionam da melhor forma, né? Sem Uhum. ser, como é que você estava falando, bem é que você falando, deixando o ego de lado, deixando aquela É. coisa. Continua, Camille. Exatamente. É porque assim, quando a gente. Em todos os segmentos, né? A gente tá falando geral, mas eu vou entrar nesse mundo que eu tô de pessoas, assim. Já. Quando você tem essa despretensão do ego, você sabe que você está em constante aprendizado, que a pessoa está ali, ela também vai aprender, só que você não está ali para apontar o dedo. Existem várias formas de você mostrar uma situação que pode ser melhorada ou não. E Uhum. também você tirar um pouco daquela questão do peso, não da entrega, a entrega tem que acontecer, mas daquela cobrança que ela vem forte assim, ah, se você não consegue tal coisa, se você não entregar desse jeito, dessa forma, se você errar aqui, gente, calma, né? Tudo tem um jeito, a gente pode pedir ajuda.
A gente nem sempre sabe de tudo. Já teve vezes de eu ligar para você ou para pessoas que eu não conhecia, como faz tal coisa? Ah, você Sim. já fez tal coisa? Quando a gente estava aí fazendo a parte da análise comportamental, do profile, Uhum. eu falava assim, mas como que você faz tal coisa? E você mostrava como que fazia. A gente não tá aqui porque sabe tudo. Não quer dizer que a gente não vai ter a melhor performance, como o Ricardo comentou. A gente tem que saber que a gente vai entregar da melhor forma. Mas às vezes, antes disso, você buscou a ajuda de alguém. Se a gente Sim. já vem com aquela pretensão que a gente sabe tudo, você já Uhum. sai daquela visão de enxergar pessoas. Já não combina. E mesmo quando acontece de você ir para uma situação que você não entregou como estava esperado, né? Que não é o certo ou errado, o esperado não aconteceu, né? Aí Uhum. avaliar também qual que foi a lição aprendida. Peraí, será que o que faltou? Sim. Faltou se comunicar antes? Faltou os requisitos estarem mais claros? Faltou a gente alinhar a expectativa de cada um? Faltou treinar as pessoas? Faltou. Entendeu? Então, usar isso como aprendizado, assim, beleza, então da próxima vez a gente vai usar isso como conhecimento. E aí aí entra na comunicação não violenta, que eu estudo também há não sei quanto tempo, e toda live eu falo, que é retira o personificado, tira o julgamento da pessoa e Uhum. coloca a análise do fato, né? Que é o que eu acabei de falar. O resultado não esperado não foi alcançado. É diferente, você fez errado. É diferente uma coisa dessa, né? Uhum. Então, porque Uhum. que é aquela história, esse certo e errado é. Aí eu vou voltar, na verdade, lá na minha formação em física, que a gente entra na teoria da relatividade, que fala tudo é relativo. É. Ah, eu falo mais por causa disso, porque tudo é relativo, né? Porque se é errado, errado para quem? Errado em relação a Uhum. quê? Entendeu? Então, se a gente começa a estudar e entender isso, a gente vai expandir nossa consciência, e aí entra naquele nosso dilema, né? Que quanto mais a gente sabe que não sabe, né? Isso. E a gente quer estudar mais. Ó, a Tatiane falando pra gente, ó. A competitividade mais atrapalha que ajuda e muitas vezes desmotiva a equipe. Eu concordo, Tatiane. Eu acho que existe eu acho que uma competitividade que ela é salutar quando você entende que não é uma competir entre as pessoas. É aquela coisa Uhum. que a gente fala, que é fazer melhor, buscar fazer o melhor. Melhor do que ontem. Eu vou fazer um pouco melhor do que ontem. Vou fazer um pouco melhor do que ontem. Vou fazer um pouco melhor dessa vez. Que eu entendo isso como uma competitividade salutar. Agora, essa Uhum. competitividade que eu estou falando, sim, que essa coisa eu faço, você não faz, né? Eu faço melhor. Isso é realmente mais atrapalha e desmotiva mesmo. É isso aí. Exatamente. E aí, por isso que realmente tem que ter pessoa que olha pra gente para É, você minimizar isso aí e você entender a hora de você atuar, porque aí nessa hora talvez você tenha que ser um pouco mais incisivo, porque a sim. gente sabe a hora de você dar uma reduzida, né? Eu, no meu ambiente de trabalho, pelo menos, eu busco, tipo assim, minimizar isso ao máximo. É impossível zerar, porque é perfil de cada pessoa. E eu Sim. concordo muito com essa questão de a gente lutar com a gente mesmo. Todo processo que eu fazia, ou processo seletivo, ou alguma entrega, alguma coisa, você sabe que você pode melhorar, entendeu? Sim. Então, no próximo processo, se você tá com um olhar para você e não tá preocupado com aquele outro, com o jeito que o fulano faz, você tá com uma conversa com você mesmo. Você Sim. vai ter melhores entregas. Por quê? Porque na outra você já viu o que você não fez legal e nessa você vai corrigir. E assim Uhum. vai indo. Então a sua evolução, ela acaba ganhando destaque por conta Sim. disso, né? Então, realmente, a competitividade, ela é uma coisa que, se não administrada bem, ela pode incomodar bastante a equipe mesmo. Exatamente. E aí eu vou fazer um comentário que é assim. Quem conhece a Camila, que ela é calma, que ela é observadora, às vezes ela não fala tanto, as pessoas não percebem, quando não estão enxergando, né, quando não estão percebendo, às vezes tem o entendimento de que a Camila vai passar a mão na cabeça das pessoas e vai deixar as pessoas fazerem o que elas querem. E, gente, não é assim. A Camila é extremamente observadora, ela utiliza as técnicas da forma com maestria, sim, e ela fala o momento certo. Então, ela usa a técnica. Esse olhar que a gente tem de olhar para as pessoas, né, que a gente se. Claro que tem alguns momentos que a gente quer alguma coisa para a gente. Não vou negar. Tem momentos que eu preciso buscar os meus resultados. Mas quando a gente está servindo o outro e a gente se coloca, né, tipo, se livra de julgamento, de dizer se é certo ou errado, escuta, observa a pessoa
e utiliza técnicas, te transforma numa conversa poderosa. E aí eu falo, essa é a diferença, claro, de uma conversa poderosa contratada, seja um profissional de RH da empresa, um especialista em gente, seja um coach, um mestre, né, um programador linguista que está usando uma técnica adequada. Essa é uma pequena diferença que a gente vai ter. Pequena não, né? Mas é uma diferença que a gente tem na conversa, que também pode ser poderosa no dia a dia, que são as pessoas não treinadas. Que eu falo que elas podem, desde que elas estejam dispostas a utilizar esse mesmo comportamento, ausência de julgamento, escutar o outro, né? Então, é possível. Agora, quando está no processo formal, esse é o que acontece, né? As pessoas nos enxergam, tipo, nossa, mas eu achei que você era tão tranquila. E não é questão de ser grossa ou não ser grossa, não. É que a gente tem pode ser a gente mesmo, mais calma, mais observador. Eu, por exemplo, vocês já estão percebendo, eu falo alto, falo rápido. Tem gente que vai se conectar mais comigo, pelo meu jeito mais ágil de falar, e tem pessoas que vão se conectar mais com a Camila. Mas por quê? Porque a gente consegue utilizar a técnica, Sim. consegue utilizar a conversa poderosa para promover transformação. Tem mais um comentário. Ela fala assim, ó. Ah, mas ela não passa a mão mesmo. Mesmo. É que às vezes a gente, assim, a gente passa essa imagem mesmo de só porque você tem essa tranquilidade e tudo, dá a impressão que você pode não estar atento, mas eu sou muito atenta, inclusive para pessoas que não estão com rendimento. Eu me Exatamente. incomodo mesmo, cobro mesmo, sabe? Já cheguei a ter casos de ter que desligar pessoas com incômodo assim, porque você sabe, gente, não dá. É o que eu falei aqui, não é filantropia. Não é porque Exatamente. a gente vai buscar o melhor da pessoa. É claro, você vai ter uma conversa primeiro, você vai mostrar os pontos, né? Mas não quer Sim, dizer que a gente tá ali só paz e amor, né? Não é sim, essa questão, não. A gente tem que fazer, e quando a pessoa não tá performando, já que a gente tá falando de gente, sim. você tem que agir. Se você E é o não. que volta no que você falou, tipo, e que não é que tipo assim, a pessoa não está atingindo um objetivo comum, um objetivo da empresa. Então, para Uhum, este momento corporativo, para esse momento de projeto, para esse isso. momento, não é, Não não é dá. uma coisa que É. funciona. Ela vai ser melhor aproveitada, esse perfil dessa pessoa, essa característica vai ser melhor aproveitada em outro ambiente, né? Uhum, Então, isso tem que ser natural no dia a dia, como especialista de gente. Isso tem que ser natural. Esse... Quando as pessoas fazem treinamento do líder coach comigo, eles acham que eu vou ensinar só a ser coach, ou só ser coach, né? No sentido de só ir lá e só ficar fazendo desenvolvimento e que eu não vou falar sobre técnicas de gestão, que é realmente o tipo, não, peraí, o resultado, a uhum, política, a regra, né? Então, é muito importante entender que isso é uma postura, né? A liderança ela é uma postura que ela tem. Você tem que fazer gestão, você tem que fazer desenvolvimento do outro. Às vezes você tem que ser mentor, você tem que ensinar o outro. Então, você tem mais de uma competência que você tem que estar disponibilizar no ambiente. Então, uma uhum. especialista de gestão no ambiente corporativo também vai utilizar da gestão, também vai utilizar desse olhar mais humano, né? Nessa relação de desenvolver o outro, de saber que cada um tem um tempo, a sua singularidade. Então, é um grande equilíbrio, né? E aí É. vem com experiência, com treinar, com se conhecer, com saber seu tom de voz, saber como é que você sabe, né? Utilizar melhores técnicas de comunicação, promover uma Uhum. conversa, uma pergunta que não é julgadora, uma pergunta que ela vai fazer outra pessoa pensar, né? Então, isso a gente tem da nossa bagagem aí de formação. Sim. E enxergar, né? Porque às vezes a pessoa, do mesmo jeito que a gente buscou conhecimento, às vezes tem outras pessoas que ainda não chegaram nesse momento de ir atrás, de entender alguma coisa. Então, quando eu comentei aquilo lá de você ser o ponto que a pessoa vai olhar, às vezes é porque você vai enxergar nela uma coisa que ela também não enxergou nela. Você sabe que tem um potencial ali, você estimula para que a pessoa consiga entregar, porque está só escondido. Sim. Então, na verdade, é todo um cenário que é só praticado realmente com conhecimento, estando no dia a dia, com as pessoas, né? Mas é algo que realmente transforma a gente, né? E o Ah, ambiente, as pessoas que estão com a gente. exatamente. Aí. A Tatiane falando parabéns, Camila, pela profissional que se tornou. A Tatiane, Obrigada.
E, gente, a gente tem mais uns 5 minutos aí na nossa live. Viu como passou rápido? Muito rápido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Camila, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para a gente, né? Nós duas trabalhamos com desenvolvimento humano. A Camila está um pouco mais no ambiente corporativo, tipo, no dia a dia dos processos corporativos, porque ela está dentro de empresa. Eu já estou só apoiando as empresas, porque eu entro, faço um trabalho e volto, né? Nesse momento, porque eu tenho a minha empresa, né? E trabalho com atendimento a profissionais e a pessoas, né? Não necessariamente com foco só em jornada de carreira, mas também com metas pessoais ali, né? Que a gente fala do coaching de vida, né? Que eu também trabalho. Mas o meu trabalho é também ser uma especialista em gente. Eu falo que eu sou uma transformadora, né? Que eu trabalho porque minha técnica é chamada transformação integral, então eu falo que eu sou uma transformadora. A Camila já é uma observadora que potencializa desenvolvimento, né? Então já tem esse no fundo, a gente acaba fazendo a mesma base de Uhum, apoio para todo mundo, né? Cada uma uhum. utilizando da melhor forma seu talento mais natural, sua competência mais aflorada. A Camila é muito mais observadora, eu sou muito mais falante, né? Mais provocadora, né? Eu pergunto mais provocando, a Camila ela vai no momento certo. E assim a gente vai conseguindo elaborar nossos projetos, nossas parcerias e tudo mais. Né? E se completa, e é isso que é a graça da vida, é você entender que as diferenças a gente não exclui, a gente Exatamente. agrega e ensina as pessoas como entender essas diferenças, né? Se a gente quiser fazer uma coisa assim, um resuminho bem rápido de uma ferramenta que é a análise comportamental, quando você tem 4 elementos ali, se você não está propenso, né, a trabalhar com isso, porque dá trabalho, você Sim, desenvolver dá muito trabalho. sim. Você simplesmente fala assim, ah, esse não combina com esse e acabou, né? Mas você potencializa demais uma equipe quando você mostra para ele que são essas diferenças que são necessárias. E é toda essa gama de pessoas que vão completar para que a coisa aconteça. Entendeu? Eu Sim. aprendi muito com isso, porque eu entendi assim, ah, fica mais fácil se eu trabalhar com gente que entende do jeito que eu trabalho, né? Que é a questão de você ser analítico, de você ter uma visão do todo, Uhum. isso muito antes da minha formação. Depois eu falei assim, gente, é super necessário que tenham outras pessoas, como você, por exemplo, que complete o que eu não tenho maior facilidade, entendeu? E trazer isso para o ambiente corporativo, nossa, é muito agregador, muito. Liberta as pessoas, porque elas ficam entendendo assim, nossa, mas eu não sou assim, mas não tem que ser, entendeu? O negócio tem que fluir natural, porque as entregas podem acontecer de vários tipos de perfis. A Fê falando. Disse tudo, Camila. Vocês são muito maravilhosas. Viva a diferença. Eu tenho nome. Isso mesmo, Fê. Ah, Eu tenho nome. Bem assim. Trabalhar na singularidade, com a pessoa, independente da sua condição, né? A gente tem que ter esse olhar mesmo. Isso é, como a gente aprendeu com a Fê na live passada, a acessibilidade atitudinal, né? A gente tem a atitude, uhum. a inclusão, a atitude de se tornar acessível, né? De trazer essa acessibilidade para todos. Sim, temos algumas regras que precisam entregar resultado, né? Mas aí é o fato, aí é o resultado, aí não tem a ver com o julgamento da pessoa, preconceito, não é em relação a isso. Uhum. Simplesmente assim, serve, conseguimos desenvolver, não conseguimos desenvolver. Isso é Sim, importante. Camila, é qual que é a isso sua aí. dica, já que a gente está há 2 meses do Natal, do Ano Novo? Qual que é a sua dica aí, pessoal que está procurando se desenvolver, precisando encontrar seu caminho? As pessoas estão passando muito aí por esse momento de querer se reconhecer, entender, porque foi um chacoalhão em todo mundo todo esse tempo, né? A gente está sempre achando que vai acabar a pandemia, que vai acabar, mas é um processo de transformação profundo que nós estamos passando, né? De revisão de valores, revisão das nossas necessidades, revisão dos nossos comportamentos. Então, qual que é a sua dica aí para o pessoal? Para esse momento, para começar, já temos que começar a falar, se preparar e para o nosso. Final Eu do falo ano. que a virada do ano ela é só um marco de virada do ano, porque eu posso fazer o Uhum. novo a todo momento. Mas como a gente tem isso como uma referência, né, na nossa cultura, o que, que a gente pode deixar aí de dica, de conselho, de experiência sua? Tem uma É, pergunta aqui para cima. no, Gente, passou muito rápido. Deixa eu pensar aqui. eu não vi também. Pode ir falando, Camila, que eu vou achar a Tá. pergunta.
Bom, essa questão do final do ano, ela é relevante até porque nosso cérebro, ele funciona com começos e fins, né? Então, tipo assim, quando o ano começa, a gente parece que renova, e quando o fim dele chega, a gente parece que entrega, assim, não, o próximo ano. O cérebro, ele traz esse momento, assim, de entender que tá para acabar alguma coisa. Mas a gente entende que nosso aprendizado, ele é contínuo. Então, a Sim. minha dica, o que eu dou para quem está nesse momento de busca, de querer entender, de se conhecer, é que é necessário ter ajuda. Uhum. É claro que a gente pode, né, começar a se conectar, fazer coisas simples que a gente não costuma fazer. Exemplo, a maioria das pessoas, não estou generalizando, mas quando acorda, já pega o celular, até porque ele fica ali do lado para despertar, já pega o celular, já começa a ver mensagem, tudo tá. Mas pera, tenho eu aqui, né? Então, coisas simples que a gente pode fazer antes de talvez buscar ajuda. Gente, ajuda às vezes não é terapia. Às vezes é algum curso numa área diferente do que você atua que já vai te trazer uma visão muito bacana de coisas novas para você começar a se perceber. Mas assim, essa conexão que a gente tem perdido, nossa, já muda muita coisa quando você coloca isso no seu dia a dia, entendeu? O Ricardo, que ensinou muita coisa pra gente, né? É até engraçado falar dele, mas é porque ele é uma pessoa que eu modelo muito. Ele, uma vez, eu lembro que ele comentou e falou assim: quando você tá tomando banho, você tá ali pensando, quando eu sair, eu vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí eu tenho que levar a fulano na escola, eu tenho que pegar isso, aquele documento X, eu vou tirar o negócio do freezer. Só que você tá ali tomando banho. Você está entendendo aquela experiência de que você pode usar aquilo para entender seu corpo, se sentir, se tocar, mas não no sentido, né, de querer inverter as coisas, mas assim, cadê? Põe a mão na cabeça mesmo, entende minha cabeça, lava o rosto, toma um banho. Essa conexão que a gente foi perdendo, eu acredito que sim, tem muito que a pandemia trouxe surpresas para muita gente, mas essa desconexão, ela já está vindo de muito tempo. Até Sim. porque a gente está envolvido num cenário que a gente não tem mais essa percepção da gente. Por isso que as pessoas ficam incentivando o autoexame na mulher e tudo mais. Se fosse uma coisa normal, você não precisaria ficar incentivando. Você alertaria, que é algo para ter atenção, mas não. Hoje em dia é necessário trazer de volta essa conexão. E com as redes sociais tem piorado um pouco mais. Porque a gente está Sim. cada vez mais entendendo a facilidade da rede social, que ajudou pra caramba, essa Sim. conexão rápida, distâncias e tudo, só que você também acaba se perdendo de você. Então, a Sim. minha dica para começar, que é muito, muito valiosa, se conecta. Se Sim. conecta com Seja você. 5 minutos, né? Que seja 5 minutos que você começa. Sim. Eu lembro nós duas, no evento do Ricardo, que ele está aqui ainda, que eu vi, já tem uma mensagem dele pra gente ali. No evento do Ricardo, às 6 da manhã, no maior frio, aqui no Santa Catarina, a gente no evento, e a gente Uhum. meditando, sabe? E aquilo, Sim. assim, não foi incômodo. Claro, tinha aquele começo do desconforto por causa do frio, né? Aquela coisa assim. Mas Uhum. foi aquele momento, tipo, cara, a gente fazer uma meditação para começar o dia. Pode ser que não seja a sua vibe, né? Fazer meditação, mas no Sim. banho, aquele momento, se sente presente. Quando eu fiz meu curso de aromaterapia, né? O momento que eu vou lá e sinto meu cheirinho do meu óleo essencial, e daí eu falo, e o Ricardo já usava óleo essencial com a gente lá no treinamento, então, Uhum. óleo essencial, aquele momento que é seu. Que eu disse, cara, calma, peraí. Sim. Mindfulness, aquele momento, né? Presente, tô aqui. E quer um exemplo disso que eu vivenciei quando eu ia para quando eu ia para Curitiba, que foi a época que eu mais andei de avião, né? Uma coisa que era muito engraçada, eu observava e ficava falando assim, gente, não é possível. Assim que o avião pousava, você já via as pessoas levantando, hoje não, não mais, né? Nas últimas viagens que eu fiz, você tem que esperar que é a saída por fileira. Mas antes, o avião pousava, mesmo com o aviso de que era para sair do cinto, só depois que a aeronave tivesse parada. Você via as pessoas levantando, tudo ficando numa fila, sem sentido algum, para elas ficarem ali para sair. E aí, enquanto isso, eu sentada no meu lugar, eu olhava para a janela do lado assim, e olha só, eu observava o movimento que acontecia com as pessoas descarregando bagagem, as mulheres que vinham para o avião do lado para trazer a bandeja, para repor o que ia servir de snacks para a gente lá,
as Sim, outras moças que iam vir com a limpeza. Você está perdendo de ver isso aí. Existe um mundo funcionando e você não está observando que tem gente trabalhando para que as coisas aconteçam. Então, essa desconexão, ela não vem só da gente com o nosso corpo, que é muito importante, né? Claro que é, mas é uma sim. desconexão com o mundo. Então, igual você falou, se a sua vibe não é esse momento de acordar, observar você, né? Meditar, Uhum. ok. Mas então, olha o mundo. Olha o que está Sim, acontecendo enquanto você não está observando as coisas, entendeu? sim. Olha o que está acontecendo, por exemplo, quando eu estava indo para o curso agora encontrar o Ricardo, né? Eu peguei vários metrôs, assim, e tudo funcionando enquanto eu andando ali. Se Uhum. você está desconectado, você está com fone de ouvido, você não está nem aí porque está acontecendo, e tem pessoas ali, sabe? Sim, Então, gerar essa conexão vai trazendo você de volta para o presente. sim. Depois que você estiver nesse estado presente, aí você vai introduzindo outras técnicas, outras coisas, vai entendendo o que faz bem para você, e aí, de repente, busca um curso, alguém para ajudar, a Rê, por exemplo, que super apoia pessoas nesse processo, não só profissional, como de gente. Então, é isso. Sim. Eu volto para casa, né, Ricardo? Eu volto para casa, né, Camila? A volta para casa, é isso aí. Então, gente, ó, achei a pergunta. Eu já vou falar, o Ricardo deu parabéns pra gente, né, que é uma honra investir uma hora da vida dele falando com a gente. Gratidão e sucesso. Meu amor, meu eterno carinho ao Ricardo. Né? Tem mais algumas pessoas aqui. Tem uma pergunta, sim, foi da Tatiane, ela querendo saber como as empresas estão vendo a questão do contrato Smart. É um tempo que a gente vai ter que falar um pouquinho mais. Como a gente não fica com os comentários depois que a gente termina a live e eu vou publicar, esses comentários aqui da live não ficam, tá, gente? Só fica a live em si gravada. Mas eu vou copiar aqui, a gente responde para a Tatiane, acho que diretamente para ela, tá? Se a gente precisar, a gente Uhum. faz uma outra live, a gente conversa, assim, não tem problema. Sabe? Realmente foi a live mais longa que a gente fez até Ai, hoje. ai, ai. Não tem problema, mas eu tento fazer uma hora para poder preservar também uma hora das pessoas, né? Uhum. Ali. Mas, assim, eu quero agradecer a presença de todo mundo, eu quero agradecer aos amigos da Camila que vieram para essa live no meu perfil, aos meus amigos que estão conhecendo a Camila, quem não conhecia ainda, conhecendo a Camila, tá? A partir de agora, o Instagram está dando novas oportunidades para a gente de fazer esses collabs, a gente se conhecer, expandir esse conhecimento aí de uma forma muito legal. A live vai ficar gravada no meu perfil. Eu agora, com esse formato novo, eu não sei se já fica linkado automático, mas se não, vai estar linkado que você está marcada, né? Sempre aqui na live, tá? Deixem seus comentários depois, se vocês quiserem. Gostaram da live? Acham que mais alguém precisa conhecer, entender, pegar esses recados da Camila? Compartilhem a live depois para outras pessoas, convidem as pessoas para vir. Semana que vem tem de novo. Eu tento fazer toda quarta-feira. Tem umas mudanças acontecendo aqui, então às vezes não acontece toda quarta-feira, mas a quarta-feira que vem tem de novo, tá? Vai ser com o Pedro, vai ser super legal recebê-lo aqui. E minha gratidão, Camila, por essa conversa, que se por mim a gente ficava até de madrugada, né, falando. E a sua mãe falando pra gente, a Glaucia falando pra gente, parabéns pela visão humana das duas. Tem um pouquinho de você também, Glaucia, tenho certeza disso, né? Eu tenho certeza. Com certeza. Então, gratidão a todos daí. Camila, obrigada. Beijo. Fala suas últimas palavrinhas aí, se você quiser. Eu fico um pouquinho ainda, por mais que você vai saindo, eu fico um pouquinho para poder, porque tem um delay, né? As pessoas demoram um pouquinho para ver o nosso vídeo, até encerrar mesmo, para poder fechar a live e não perder nada, nenhum finalzinho do nosso áudio, do nosso vídeo, tá bom? Tá bom. Beijo pra vocês, gente. Obrigada. Te amo, Camila. Tchau, Beijo. Rê. Beijo. Beijo lá pra gente se abraçar. Tchau.